O Natal é a data que simboliza um nascimento que mudou o mundo. Mas por muito tempo, nascer, especialmente nascer pequeno ou frágil, podia ser extremamente perigoso. Hoje a gente tem um equipamento simples que salva milhões de vidas, mas nem sempre ele existiu. Meu nome é Yara Andrade, sou médica de família e comunidade com especialização em medicina esportiva e em tratamento de pessoas com dor crônica. E hoje eu vou contar para vocês mais um episódio da história da medicina. O Natal nos lembra começo, fragilidade e cuidado, e poucos momentos da vida humana são tão vulneráveis quanto o nascimento de um bebê prematuro. No final do século XIX, a maioria desses bebês não conseguia sobreviver. Naquela época não existia UTI neonatal. Não tinha ventilação mecânica, monitorização contínua, não tinha controle adequado de temperatura, e muitos desses bebês morriam não por causa de alguma doença específica, mas porque eles não conseguiam manter o próprio calor corporal. Foi em Paris, no final do século XIX, que um obstetra chamado Stéphane Tarnier fez uma observação aparentemente simples, mas que foi revolucionária. Ele percebeu que as incubadoras usadas para chocar os ovos no zoológico de Paris conseguiam manter ali uma temperatura estável, e aí ele foi desenvolvendo esse pensamento. E se o problema não fosse com o bebê, mas o frio do ambiente? Então o Tarnier adaptou esse conceito e criou uma das primeiras incubadoras para recém-nascidos prematuros. Esse trabalho foi aprofundado pelo aluno dele, o Pierre Constant Boudin. O Boudin começou a defender uma ideia que, assim, hoje, talvez pra gente pareça muito óbvio, né? Mas na época, lembrem, esse pensamento ainda estava se desenvolvendo. Que é que o controle térmico, higiene e alimentação adequada eram essenciais para conseguir preservar a vida desses bebês. Ali a gente teve um passo extremamente importante para a medicina, mais especificamente para a neonatologia moderna. Acontece que naquela época, essa ideia não foi assim aceita logo de cara. Mas isso começou a mudar com a chegada de um personagem controverso nessa história, o americano Martin Kane. No começo do século XX, ele começou a exibir bebês prematuros em incubadoras, em eventos como feiras, exposições públicas. Hoje, olhando para trás, talvez isso seja uma atitude questionável, mas naquela época foi importante porque ajudou a popularizar as incubadoras, tornar esse equipamento conhecido e mostrar para a população que esses bebês sim têm condições de sobreviver, desde que seja no ambiente adequado. Estima-se que milhares de vidas tenham sido salvas por causa dessa atitude, e a partir dessas experiências, a medicina começou a entender uma coisa fundamental. O ambiente é absolutamente importante para a sobrevivência, principalmente quando a gente está falando de um momento tão vulnerável como um recém-nascido prematuro. A partir daí as incubadoras evoluíram, os cuidados foram se tornando cada vez mais avançados, mais seguros, e a neonatologia foi cada vez mais ganhando corpo como uma especialidade bem definida dentro da medicina. Talvez por isso a história das incubadoras combine tanto com o Natal, porque ela lembra pra gente que a vida começa pequena, frágil, absolutamente dependente do cuidado humano. E às vezes salvar uma vida não exige uma atitude grandiosa, exige calor, atenção e a decisão de proteger. Hoje, milhões de bebês sobrevivem graças a esse aprendizado que a gente teve lá atrás. E tudo começou quando a medicina decidiu olhar para a fragilidade e cuidar dela. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma curiosidade nem fato interessante sobre a história da medicina. Até a próxima!